Agora aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Uma visão única sobre carreira, sucesso e como encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Olá, queridos ouvintes, como é bom estar aqui com vocês novamente para o primeiro programa do ano de 2025. Muito feliz mesmo, porque eu tenho certeza que esse Rumo ao Sucesso vai decolar e a gente vai voar juntos aqui com vocês. Muito obrigado quem está ouvindo a gente pelo Dial 79.9 e também queria agradecer muito quem está no YouTube da Rádio Nova Difusora e sempre participa com a gente pelos comentários do YouTube. Então, muito obrigada por toda a participação de vocês. Queria aproveitar e já falar um oi para minha amiga, porque eu acabei de encontrá-la. Eu fiquei 7 dias sem ver essa pessoa. Olha, Saudade, tenho certeza. sim, eu não aprendi a dizer não. Brincadeira, que maldade de mim, não tem como dizer não. Não tem como dizer não, mas brincadeiras à parte, Débora está aqui comigo. Boa tarde, Débora. E ela se arrumando. Eu tô me ajeitando na cadeira, a cadeira tá correndo de mim aqui. É porque é primeiro do ano, né? É primeiro programa do ano, ela tá se ajeitando ali, porque tava curtindo, né? As férias, pequenos dias de folga. Mas vamos trabalhar, dona Bia. Bom, então é bastante pergunta pra você, tem bastante tema. Hoje a gente vai falar com a Mirza, né? E é isso, hoje a gente já deu a hora da Isa Rios. A Mirza, ela é especialista em dinheiro, né? E a gente não quer, né? Então, e ela vai ajudar, que eu acho que é muito legal. Eu fiz questão de trazer a Mirza nesse primeiro programa do ano, porque a gente finalizou o ano trazendo uma convidada muito especial, que é a André, falando de saúde. E esse programa é muito legal. Aliás, quem não acompanhou, pede aí pelo YouTube da rádio, que ele tá gravadinho aí. Mas esse programa de final de ano, ele deu uma pincelada do ponto de vista da Andréia em termos de vida saudável, que é o que ela prega. E aí, a minha preferência de trazer a Mirza justamente nesse primeiro programa do ano é que eu sei que muita gente finaliza o ano com dívidas, acaba gastando mais do que deveria ter gasto, compras por impulso, presente para quem teve vontade de dar, mas às vezes não poderia dar naquele momento, e as contas acabam se desajustando e aparecem justamente agora. Começa a vir a fatura do cartão, a gente começa a olhar os Pix na conta que fez, de repente a gente começou a soltar um monte de Pix de forma impulsiva, e a Mirza, ela consegue trazer pra gente uma visão muito única ali e muito simples da gestão prática. Então daqui a pouco ela tá aqui com a gente, mas antes da Mirza, a gente chama o Burgel para poder começar o nosso quadro, porque o papo com a Mirza vai ser longo. Então, Gurgel, traz aí pra gente nossa vinheta, porque a Débora quer me perguntar. Gente, bora! Dicas da Bia. E vamos para as dicas da Bia. A gente tem muita dica aqui, viu? Eu não sei nem se vai dar tempo de responder. Nunca dá tempo, porque são muitas. Mas você vai sinalizando aí, ó. Eu tenho uma pergunta aqui. Já podemos? Sim, agora. Tem uma aqui que é da Sueli Rezende. Uma babá, eu não sei se ela é iniciante, talvez a pergunta é que você me ajuda aqui, ó. Uma babá pode ser folguista? Ah, sim. Ela não precisa ser iniciante teoricamente. O que acontece? As folguistas são geralmente profissionais que fazem folgas e normalmente folgas aos finais de semana. Óbvio, Bia, tem folguista de dia de semana? Tem. Tem folguista de segunda e terça, tem folguista só noturno, existe. Mas o modelo que a gente tem instituído no mercado é que as folguistas são aquelas que entram na sexta-noite e saem na segunda de manhã, elas entram na sexta-noite e saem no domingo, elas podem passar 12 horas numa casa só durante o final de semana, ou podem passar 72 horas na casa durante o final de semana. Então, existe sim essa categorização de babás folguista, e geralmente são profissionais que podem trabalhar durante a semana e fazer as folgas aos finais de semana. O que eu sempre indico, Dé, é que ela, para ser uma folguista, ela precisa ajustar os horários de trabalho dela para que não sejam horários excessivos de trabalho, porque senão ela vai prejudicar tanto o trabalho dela de dia de semana, quanto o trabalho dela aos finais de semana.
porque vai estar com uma carga horária excessiva e ela não vai ter momento para descansar. Se tudo tiver ok, manda ver. Vai ser folguista, ganha uma grana extra e aproveita dessa grana extra para, inclusive, tirar uma carta de motorista, por exemplo, tirar o passaporte, tirar o visto para os Estados Unidos, porque é uma grana extra que vem, e a Mirza vai dar dicas também, até de colchão de segurança que pode ser feito com essa grana extra, ou renegociar dívidas com o banco, que daqui a pouco ela traz informações para gente. Ótimo. E para o segunda pergunta, segunda dica, Fabiana Santos. É errado pedir para os patrões me ajudarem a pagar um curso de inglês que eu quero começar? Não é errado, Dé. Não é errado. O errado é a forma como a gente pede as coisas. Achando que o patrão tem obrigação de te pagar alguma coisa. Achando que ele deve algo além do seu salário para você. O que ele deve é respeito. Óbvio que ele deve respeito a você, sim. Mas o curso ele não te deve, não foi acordado no momento da entrevista que o seu patrão iria pagar o seu salário, o seu transporte e o seu curso. Isso não foi acordado. O que você pode dizer com carinho, com delicadeza, é que você realmente gostaria de fazer desse curso. Venha conversar com os seus patrões com os valores já do curso. Então, se informe anteriormente sobre valores, horário do curso, se vai interferir ou não a carga horária na casa onde você trabalha. E aí você faz um plano com o seu patrão, se for possível, de pagar meio a meio com ele, ou que ele pague o curso integral. Depende muito do poder aquisitivo dele e se realmente ele está disposto a te ajudar nesse caso. Não custa pedir, mas pedir de uma forma correta é o essencial. Tá certo. Fabiana Santos, viu aí, né? Isso aí, Fabi. E se de repente também, eu sempre dou uma ponta aqui nas dicas da Bia, mas e se de repente também vale para os patrões, né? Porque tem casais que de repente não tem esse desejo, né? Ele tá numa casa e que a babá não precisa do curso, embora a gente saiba que é ótimo, mas às vezes eles ainda não têm esse valor, esse conceito, né? Essa clareza de que é bom. Prefere isso. Mas se os patrões, se a gente puder dar uma dica para os patrões aqui, último, o que eu sempre falo é o seguinte: se a sua profissional quer se aperfeiçoar, ela está indo para um caminho do bem, um caminho saudável, que é bom para ela, que é do conhecimento, sempre vai agregar uma residência. Então, se o casal tem um filho recém-nascido, ele vai crescer. Ele vai para a escola. Na escola tem inglês. Ele volta com lição de casa. A babá com o inglês, ela já vai conseguir ajudar de uma forma muito mais coerente de quem não fez o curso de inglês. Então, acredito que você proporcionar o conhecimento para os seus funcionários é o melhor caminho. Óbvio que tem a questão dos custos, que aí os patrões também têm que equalizar e ver o que realmente pode ser possível de ser feito. Mas eu sou daquela que, se você puder proporcionar conhecimento, proporcione. Porque é o melhor, é o bem mais precioso que você pode dar de presente para o outro, e ele vai sim contribuir depois para o desenvolvimento do seu filho. Sim, ótimo. E então tá respondido para Fabiana e para quem faz contratação aí, né, SAP. Samantha, ela perguntou assim: qual que é o horário de trabalho certo de uma babá? E eu acho que ela colocou aqui, não sei se ficou claro. Eu não deixaria de... Ah, tá, entendi o que ela quis dizer. Qual que é o horário de trabalho certo para uma babá? Eu não deixar de fazer as minhas coisas pessoais, como estudar e fazer exercício, como você sempre fala. Perfeito. Horário padrão, lei de trabalho, 44 horas semanais. Pode ser de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mais 2 horas extras por dia. Esse é o horário CLT combinado, que é por lei. O que ela pode fazer, quando ela vai dormir na residência, por exemplo, tem um combinado de horários que ela vai exercer na função dela. Então, se ela vai dormir na residência, ela vai conseguir fazer a atividade física dela, sim, sabendo que se ela começa às 7 da manhã, por exemplo, e vai terminar às 6 da tarde, que são 44 horas semanais com 2 horas extra, às 6 da tarde ou às 5 da tarde, ela tem 1 hora de almoço, ela terminaria às 6 da tarde. Ela ou levanta antes e já se organiza para fazer, ou a partir das 6 horas ela vai estar livre e vai conseguir dar a volta no quarteirão, subir as escadas, dar uma corridinha no parque que tem à frente de casa, e ela consegue ir para uma academia,
Então, mesmo estando na casa onde ela trabalha, ela consegue se organizar em termos de carga horária e consegue também organizar com os patrões qual o melhor horário para ela fazer atividades físicas, que eu sempre prego e vou continuar pregando nesse ano inteiro de 2025. Ótimo. E é isso. Tem mais? Tem que dar mais gente de uma pirâmide. Deixa eu ver aqui. Cadê? Que tem, vem de tudo que eu tava. Daí, ó. Como que eu me porto numa entrevista de emprego de uma pessoa que já quer o meu serviço? Ela já quer o meu serviço. Fabiana Salvador. Ela já quer te contratar. Eu estou me dizendo. Então, a entrevista quase não precisa. Como se já tivesse, né? Mas de repente a pessoa não falar algo. Eu acredito que a melhor forma de se comportar numa entrevista, tendo ou não um emprego garantido, porque no caso dela parece que ela tá com emprego garantido, acho que como que eu vou falar, o que eu falo, o que eu deixo de falar, né? O que você vai... De repente também, eu te cortei até, pra não de repente, que muita gente acha, né? Eu acredito que até nesses últimos momentos os patrões estão ali de olho, né? Dando corda pra ver até onde a pessoa vai. Isso é importante mesmo. Não é porque você já tá pra ser contratado que você pode falar alguma coisa. É muito bom isso que você colocou, porque às vezes a pessoa dá uma folgadinha, ela deixa de se desperta naquele momento e acaba falando muito da vida dela social, acaba achando que ela já tá amiga da patroa ali naquele momento que ela já vai contratar e já brilhou os olhos da patroa. E não é isso. Eu prego que, independente do emprego garantido ou não, seja a mesma profissional em qualquer processo seletivo. Seja profissional. Então, a postura importa, a vestimenta importa, a forma de se comunicar importa. Fale de todas as suas experiências de uma forma profissional, tudo que você fez com as crianças, como você acompanhou e contribuiu com o desenvolvimento dessas crianças, tudo que você, como foram todas as saídas das residências onde você trabalhou. Deixe claro que ela pode ter todas as referências necessárias para que ela entre em contato com as suas ex-patroas e não minta. Isso eu falo toda vez que eu falo de processo seletivo. Seja o mais transparente possível e não aproveite desse momento para se dar a liberdade de falar coisas que não precisa. Este momento é essencial, é crucial e a sua futura patroa ainda está te observando. Então, isso é muito importante, né? Certo. Eu tenho uma aqui, dá tempo ainda? Pode fazer? Eu tenho uma aqui que eu acredito, eu não conheço a Bia, que sabe dizer aí. Que ela auxilia uma babá. Existe isso, babá que auxilia outra em uma casa Sergi? Easy, que a dúvida dela é que ela está entrando agora como auxiliar e ela não sabe como se portar, porque ela já foi babá nas casas pequenas. Tá, é muito legal essa pergunta. Geralmente, muitas enfermeiras contratam auxiliar quando elas cuidam de gélheos, por exemplo. À noite, que tem o revezamento dos bebezinhos, tem a troca de fralda no mesmo horário, a mamada no mesmo horário. Gêmeos e trigêmeos são profissionais que geralmente contratam uma auxiliar. E em outras casas com mais crianças, às vezes tem uma babá também que contrata. Então, isso é recorrente, existe sim. E a melhor forma de se portar, para quem assistiu aqui na nossa rádio, a entrevista com a Elis, que é hoje uma enfermeira de sucesso, resgata aqui no Instagram, no YouTube da Rádio Nova Difusora, a entrevista com a Isângela Araújo, se não me engano. Ela fala muito do quanto a babá que recebe o aprendizado de uma outra babá tem que estar aberta, tem que ter humildade e tem que querer aprender. Não chegar chegando e falar, eu sei fazer isso, não precisa me ensinar, eu sei fazer isso, não precisa me ensinar. Não, a postura é o inverso. Pode me ensinar como funciona a rotina? Você pode me falar tudo o que você faz aqui? O que a patroa gosta que seja feito, o que ela não gosta? Quais são os princípios e valores dessa família? E você entra nessa casa com um copo vazio. Como se você não tivesse o seu aprendizado, o seu conhecimento. Por quê? Porque aí facilita para que você queira absorver tudo que estão passando para você. E óbvio, depois se você for se transformar na babá da casa, algumas coisas você vai acabar fazendo do seu jeito. Não tem problema depois você inserir seu jeito, mas esse é o momento que você precisa ganhar confiança, que você realmente precisa fazer do jeito que a casa já está funcionando e não inventar roda. Então é muito importante ter humildade para aprender e também saber que às vezes o seu método de trabalho não é um método que vai ser aplicado de imediato. Você precisa fazer o que já está acontecendo naquela residência. É porque às vezes também, Dia,
tem um pouco de insegurança ainda, né? E ela, na realidade, querendo mostrar, não eu sei, pode contar comigo, ela fala que já sabe tudo, não pode deixar, não precisa explicar. E, na verdade, às vezes é com boa intenção, mas de uma forma que não é a certa, né? Porque ela tá chegando ali, né? E tem aquela lei que a gente fala que é a lei da ordem, né? Que quem chegou primeiro, com certeza, tá sabendo mais do que você, pelo menos do que fazer ou não. Exatamente. Às vezes não é nem competência técnica, mas ela já sabe o comportamento e a rotina dessa família, que já é mais do que essa profissional que tá entrando agora. Então tem que ter o respeito pelo outro. Não, eu falo da humildade muitas vezes, porque a humildade, ela é o contrário da arrogância. Então, a gente chegar numa casa falando que sabe tudo, que não precisa de aprendizado, para mim é arrogância. Então, a gente descer pro troninho da humildade e depois ir galgando, na hora que a gente ganha a confiança de todos da casa, a gente consegue ter uma liberdade maior de fazer um pouco do nosso jeito. Sim, ótimo. E agora a gente pode chamar os nosso anúncio? Você deve, está bem? Oi, que Débora? Porque o nosso patrocinador, ele vai estar com a gente o ano todo. Mais um ano, hein? É mesmo, a gente já começamos bem aqui, já falando do nosso patrocínio, que é 4R Serviços. Eu sempre falo aqui deles, que no final do ano teve cesta de Natal, né? Teve tudo. 4R pede mais, né? Além de emprego, tá dando cesta de Natal para todo mundo. E com certeza você vai ver esse vídeo aí e vai conhecer melhor quem é o nosso patrocinador, quem é a 4R. É isso mesmo. Aliás, o pessoal da 4R acompanha a gente sempre aqui na nossa rádio. Beijo grande para todos vocês. E eles já estão cobrando a presença da Débora lá na empresa. E não tá sabendo, o brag. Ela vai dar uma passadinha aí para ver todos vocês. E também fazer uma filmagem da empresa aí, bacana, com os nossos colaboradores que tanto gostam do nosso programa. Sim, é isso. E vamos então chamar nosso patrocinador. Bora lá, Débora. Bora! Bem-vindos ao mundo da 4R Serviços, onde a excelência em terceirização se encontra com a inovação tecnológica para oferecer soluções completas em nossos serviços. O Sistema 360 de monitoramento 24 horas da 4R redefiniu os padrões de segurança em condomínios. Este serviço exclusivo oferece uma combinação única de tranquilidade e inovação, proporcionando a você a liberdade de viver sem preocupações. Deixe que especialistas cuidem da terceirização de serviços, enquanto você se concentra no que realmente importa. Você está ouvindo aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Estamos de volta aqui após o vídeo dos nossos patrocinadores e eu sei que muita gente está ansiosa por essa entrevista com nossa super convidada Mirza Lewis. Ela vem aqui hoje, ela já participou de outros encontros com a gente. Tenho um prazer de convidá-la novamente porque o tema é um dos temas mais importantes que a gente lida no dia a dia, um dos pilares que leva a gente aí para uma harmonia familiar, uma harmonia conosco, com a gente mesmo, que é o tema financeiro. E a Mirza, ela já está aqui comigo hoje. O tema é finanças e relacionamento com o dinheiro. Isso mesmo, ela vai falar de relacionamento com esse carinha aí, ó, o Din-Din. A Mirza, nossa convidada de hoje, vai explicar de forma fácil e prática como se organizar financeiramente. Um tema para babás, pais e todo mundo que estiver ouvindo aqui a nossa 79.9 e quem tiver aí no nosso YouTube da rádio, no nosso YouTube da Rádio Nova Difusora. Olha eu aqui no gagagagagá, começo de ano é assim, a gente até rebobina para começar o ano. Quem estiver no YouTube da Rádio Nova Difusora, que também participem do nosso encontro com muitas perguntas bacanas para ela. Mirza, seja muito bem-vinda no nosso programa Rumo ao Sucesso. Obrigada pela vinda, pela participação e principalmente por vir numa data tão especial que é a primeira semana de janeiro, porque todo mundo começa a pensar nas finanças para 2025. Obrigada, Mirza. Boa tarde. Boa tarde, né? Eu que agradeço pela presença, pelo convite, por estar aqui com vocês. Será um prazer se eu puder ajudar. Vai ajudar muito e eu já vou começar com o Mirza aqui, porque a gente tem muita coisa para falar de dinheiro. Eu vou começar de trás para frente. Por quê, Mirza? Todo mundo quer saber. Começando o ano, coloquei lá, pus o pé na jaca no final do ano, porque eu saí comprando presente para todo mundo. Não estava no meu planejamento financeiro do ano de 2024.
Eu acabei fazendo uma ceia de Natal com uns 3 perus a mais na minha ceia, então eu acabei gastando um pouco a mais. E fiz uma viagem que não estava no meu planejamento e agora eu comecei 2025 um pouco mais apertada que o normal. O que que eu devo fazer, então, para começar o meu planejamento desse ano? É uma conversa um pouco mais difícil, né? Comecei com uma bomba para ser amigas, as difíceis às vezes são muito importantes, né? Então, é assim, tem que parar de gastar. Primeira coisa. Ela já chega com sorte aqui. Para de gastar. Eu acho que faz parte da vida a gente ter momentos com gastos, né? Principalmente final de ano, Natal e o Ano Novo que a gente viaja. Chegou janeiro, a gente tem várias contas que vão chegar, então a gente tem que parar de gastar, tem que se organizar para poder continuar, certo? Para ter um ano um pouco mais leve, né? E poder deixar para não ficar com dívida. Tá, eu tô partindo de um ponto que eu fiz alguns excessos no final do ano, Mirza. E quando você fala parar de gastar, qual que é a melhor forma de organizar esse corte mesmo de gastos? O que que você indica para quem é leigo no assunto, que realmente está desesperado? Que, às vezes quando a gente está desesperado, a gente se cega. Ou a gente não quer ver algumas coisas. Qual que é a tua dica de ouro? Aí eu sei que você realmente é da forma da dica simples e direta. Falando, não precisa inventar a roda não, é só fazer isso. Qual que seria uma das dicas essenciais para esse momento? Eu acho que assim, todos nós temos as nossas despesas mensais recorrentes, né? Que são aquelas comuns mesmo, né? Luz, gás, celular, internet, né? Então, assim, essas a gente não tem como fugir. Então, assim, essas vão ser pagas. Agora, aquele jantar, uma roupa nova, o cabeleireiro, coisas que a gente pode segurar, não serão gastas, né? Tá, aí o que acontece? Você vai começar a equilibrar um pouco o orçamento para poder pagar o cartão de crédito ou mesmo o boleto, qualquer coisa que você tenha gasto em dezembro, né? Porque se você continuar num ritmo de gastos em janeiro também, o que vai acontecer em fevereiro? Você vai ter muito mais a pagar, né? Você vai ter um volume maior de dívidas e as dívidas elas não param de crescer, certo, né? Então eu acredito que o ideal mesmo é você dar uma parada, organiza, né? E veja o que é importante ser pago, certo? Paga as dívidas, óbvio, né? E não aumente. Esse é o truque do básico, partindo também de um princípio que algo foi a mais do que o esperado. Em janeiro a gente tem as contas de PVA, BTU, IBTU, e tem as grandes contas que a gente fala, né? Janeiro, e ele nesse pesado de pagar contas. Como que você orienta aí? Então a gente precisa parar de gastar, mas pagar as dívidas primeiro. Esse é um dos pontos. Sim. E fazer o corte naquilo que é supérfluo. Exatamente. Aquilo que, assim, por mais que a gente goste, por mais que a gente queira fazer, né? Eu recomendo que você segure por um período. É o período que eu chamo de organização da casa, né? Porque se você não organizar, quando você perceber, é um caminho sem volta, né? Tá. E talvez a volta seja muito mais difícil e dura do que se você fizesse em janeiro, por exemplo. Certo. Tá? E se a gente tem algumas pendências com banco, Mirza? Qual que é a tua forma aí de uma dica ou sua sugestão da melhor forma que a gente tem, já pensando que os juros ainda estão bem altos, e qual que é a melhor forma de negociação, se é que a gente precisa renegociar com o banco, alguma dívida? Qual que é o primeiro caminho que a gente tem que agir para começar o ano um pouco mais leve? Então, assim, eu vou dar um passo para trás. A coisa mais importante é você não dever dinheiro para banco. Cartão de crédito, faça o possível e o impossível para não pagar muitos juros, né? Então, esse é um passo anterior aos gastos, digamos assim.
Dado que você já gastou, a minha sugestão é para tentar fazer uma renegociação, um alongamento de prazo para que esses valores eles caibam dentro do seu orçamento. Porque o que acontece? Se você não pagar, ele vai cada vez mais ser, ele vai crescer. Uma boa de neve. É uma bola de neve. Então, você devia 1.000, em 6 meses você está devendo 2.000. Um exemplo, né? Então, o que acontece? Renegocie. Faça caber no seu orçamento, né? Por quê? Porque senão o valor vai ficar muito além do que você está esperando. Hoje nós estamos trabalhando com juros muito altos, uma Selic, que é a famosa, que está sempre nos jornais, na televisão. Então, assim, existe uma alta e isso reflete diretamente nas dívidas, sabe? É instantâneo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Qual que, na sua opinião, já falando, continuando falando de vida financeira aí da nossa população, o que você acredita que falta para muitas dessas pessoas quando o assunto é dinheiro e organização financeira? Eu acho que dessas famílias que você conhece. Prioridade. Fala um pouquinho mais, Mirza. É assim, o que acontece? A gente tem que ter as prioridades na vida e tem que ter os propósitos e as vontades, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que ter um pouco de escala, de importância nas escolhas, né? Então, por exemplo, voltando, você tem aquelas despesas que não tem como fugir, que é a vida. Primeiro lugar. Segundo lugar, quero trocar a TV, quero trocar de carro. Faça uma poupança mensal, todo mês eu guardo um pouquinho do meu dinheiro para trocar o carro, para comprar a TV. Ou mesmo fazer uma viagem nas férias dos meus filhos. Né? Por quê? Porque quando você chegar naquele momento de trocar o carro ou das férias, você já vai ter um caixa. Pode no seu valor total? Pode, mas ele vai te ajudar no momento que vier o gasto. Perfeito. Né? Tem um valor específico, um percentual que você indica ou isso daí depende da família? É muito da família, do orçamento familiar, né? Dos gastos. Então, assim, o número mágico, ele não existe. O que existe é tentar organizar e, como é que eu posso dizer, priorizar o que é muito, muito importante. Tá, Claro. Então, assim, quando a gente está com um orçamento mais apertado, né? Não dá para ficar fazendo gastos desnecessários. Não dá. Né? A gente tem que saber que é importante ter uma reserva. E não mexer na reserva, entendeu? tá. Esse é o mundo ideal das finanças. Quando a gente fala o que falta para a maioria das famílias ou das pessoas que a gente convive, que você, de forma mais analítica, por conhecer realmente sobre o tema, você fala, bom, falta realmente dar prioridade ao que é realmente importante. Isso, exatamente. Porque eu tenho uma passagem que eu leio bastante sobre prosperidade, que fala, um dos itens da prosperidade é você no seu dia a dia dar 90% de atenção aos 10% das coisas que são importantes. Então você pega aquela 10% das coisas que são extremamente importantes, coloca 90% do teu tempo nela. Porque o resto, os outros 90% não são tão importantes. E aí você deixa 10%. Então, eu me lembrei agora para fazer até uma comparação, uma analogia com a situação financeira, que talvez a gente também pegar esse pacotão do que é necessário, às vezes não é que é importante, mas é a sobrevivência, né, Misa? Mas eu nem queria pagar a luz, mas eu não preciso direito. Eu preciso da luz, eu não quero viver de velas, né? Então, é uma questão do que é os 10%, né? O que é realmente o bolão necessário. Esse bolão necessário tem que ser pago. Tem que ser pago. E eu poder viver. E ao mesmo tempo, a gente, como ser humano, não consegue viver sem um hobby, sem uma comidinha fora de casa, sem sair com os amigos num barzinho, sem fazer uma viagem de vez em quando. Então, faz parte do nosso dia a dia também ter essas atividades extracurriculares. Não, eu concordo. Mas o que eu acho é assim, não me entendam mal, Entendam que a Mirza está querendo cortar das vidas de todo mundo aqui. Eu quis dizer assim, que conversas difíceis às vezes a gente tem que ter.
Então, o que acontece? Eu não falei, por exemplo, não é para você não sair, mas enquanto você estiver organizando a sua vida financeira, né, você tem que ter as prioridades. Então, se esse mês a coisa ficou mais difícil, tô dando um exemplo, convida seu amigo para vir em casa, investir no bar, se, né, eu dando esse exemplo que você falou. Porque assim, não é não sair, é como você sai, entendeu? É a maneira, é o caminho. Então, você precisa, a gente, né? Tô falando por mim, por todo mundo. Nós temos que encontrar caminhos que sejam melhores, né? Para lá na frente você poder ficar bem. Perfeito. É a tal do cafezinho, né? De reduzir o cafezinho todo dia, talvez seja um momento de não pagar aquele café na padaria todo dia, mas se prevenir já tomar um café em casa, porque são 30 dias ou 20 dias, se forem dias úteis, de café na padaria, que já vai te ajudar a pagar uma outra dívida, alguma outra questão que você precisa. As trocas, né? As escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. E tem fase que a gente tem que escolher as escolhas que são mais difíceis ou mais chatas. É isso mesmo. Chegou uma pergunta pra gente pelo nosso canal, Mirza, que eu queria passar para você, que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Algumas pessoas juntam dinheiro sem um propósito, um destino certo. O problema é que acabam tirando o dinheiro guardado por qualquer necessidade que seja. O que é ideal fazer nesses casos? Não, é assim, primeiro. Não pode, não dá certo. É assim, vamos supor que a gente, na vida, né, no nosso dia a dia, cada família tem as suas caixinhas, né? Então, como eu falei no começo, você vai ter a caixinha de trocar o carro, vai ter a caixinha da viagem, né? E vai ter a caixinha que é a mais importante, que é a caixinha do guardar o dinheiro para a concentradoria, para lá na frente você ter uma segurança. Essa caixinha que eu chamo de segurança não pode mexer nunca, né? Por que ele não pode mexer nunca? Porque se algum dia você realmente precisar de dinheiro, ela vai estar ali te esperando. Digo assim, preciso ir a um médico que é muito caro, eu preciso fazer uma cirurgia muito séria, ou vou me aposentar e eu preciso ter um dinheiro guardado para me ajudar a viver daqui para frente e não depender das pessoas, dos meus filhos, né, de algum parente, né? Então, assim, é muito importante saber a diferença de gastos. Às vezes a gente conhece pessoas que têm mais facilidade em guardar dinheiro, conhece pessoas que têm mais dificuldade em guardar dinheiro e até aquele dinheiro guardado parece que fica ali piscando pra gente agora, me use. E para esse perfil de pessoas, eu acho que a gente tem saídas também, Mirza. Por exemplo, alguns fundos de investimento travados, algumas artimanhas, alguns artifícios que vocês aí no mercado financeiro têm para ofertar para esse público, que também ajudam com que esse dinheiro não pareça um palhaço de circo na nossa frente, querendo ser usado a todo momento. Sim. Então, na parte, assim, agora falando um pouco de investimentos, sim, existem muitas possibilidades, o universo ele é muito grande, né? Então você tem desde aquele momento que você vai guardar o dinheiro para usar todo dia, até aquele momento que você vai guardar o dinheiro para usar daqui a 10 anos. E pode ficar travado esse dinheiro. É travado. Não fica como uma tentação ali, Pode, assim, não pode, entre aspas, né? Porque a gente sei que pode mexer no dinheiro. Mas o não poder te dá uma sensação de que, olha, realmente não dá, né? Não posso, não vou, né? Então, ele vai criar uma disciplina. Perfeito. Que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o que falta nas pessoas, é a disciplina de saber a importância que se tem que dar para essas caixinhas. E quando a gente fala de disciplina, a gente pode pensar que a disciplina é treinável. Então, a gente consegue também, através de um treino, faz um mês, guarda um pouquinho. No outro mês, daqui 3 meses, 4 meses, você vai ter o prazer de ver aquele dinheiro guardado. Então, você vai ver que está crescendo. Isso. Você começa o bolo com um pouquinho, no mês que vem você já põe mais um pouco. Depois de 6 meses, você vai olhar e falar, nossa, mas eu consegui tudo isso?
Sim, conseguiu tudo isso. E a gente tem benefício do Brasil, nesse caso, ter os juros altos, só que a Juliana nem aí tem faz do investimento. Exatamente. Já feito, Misa, eu vou te pedir um minutinho, porque agora eu vou chamar uma pessoa especial aqui que já está com a gente no nosso estúdio, que é a Cris. A Cris, ela é nossa patrocinadora, ela representa a 4R, que é a nossa patrocinadora, e ela faz a divulgação das vagas da empresa. Esse rosto lindo, maravilhoso que está aqui no nosso programa hoje, e ela vem com esse sorriso logo no início de ano, só para dizer para vocês que vocês, este ano, têm emprego na 4R. Como quem conseguiu no ano passado, este ano ela está aqui para falar todas as vagas disponíveis. Cris, boa tarde, seja muito bem-vinda nesse primeiro programa de 2025, falando de 4R. Seja bem-vinda e vamos lá para nossas vagas. Olá, Bia. Boa tarde. Mais uma vez a 4R Serviços aqui, divulgando as vagas da empresa. Então, estou aqui com minha colinha, viu? Então, vou começar falando para vocês a vaga que nós temos que vai chamar a atenção, a sua atenção. Aqui é a vaga de controlador de acesso a volante. O que é um volante? É fazer a cobertura de todos os postos da 4R Serviços, tanto em São Paulo quanto em Jundiaí, Barueri, Cotia. Para essa vaga, o salário a partir de R$ 2.045. Benefícios, vale refeição, vale alimentação, convênio farmácia, seguro de vida e o auxílio combustível no valor de R$ 300. Então, olha que oportunidade de começar o ano, abrir o ano já com o emprego. E, fora a vaga de controlador de acesso, temos outras vagas para toda São Paulo, de auxiliar de limpeza, Barueri, Cotia, Jundiaí, e com uma novidade, que é o nosso RH Volante. Então, onde você vê o carro da 4R Serviços estacionado com a equipe do RH, se aproxime, venha fazer a ficha, preencher a ficha e fazer logo a sua entrevista. E quem sabe, já sair com a sua vaga garantida de emprego. Muito obrigada, Cris. E voltamos aqui com Mirza Rios, a especialista em finanças e relacionamento com din-din. Esse relacionamento vai longe, hein, Mirza? Obrigada. Vamos continuar aqui, que a gente tem bastante pergunta, principalmente essa aqui vinda de Solange Andrade. Solange perguntou para Mirza. A gente sabe que muita gente está no negativo, inclusive eu, que não sobra dinheiro nem para as dívidas que já tem. O que fazer nesses casos bem mais delicados, Mirza? Então, renegociar a dívida. Você já falou um pouquinho no começo, vamos repetir para ela, que talvez ela não tenha a mão em asa. Solange, é muito importante você parar de gastar. Muito. Para poder organizar, né, o que está acontecendo. E assim, tentar renegociar. Entrou algum dinheiro, cobre a parte do negativo. Porque assim, não pode levar dinheiro para baixo. Não pode mesmo. O que eu sempre indico, Mirza, veja se faz sentido para você. Eu trabalho há 14 anos com babás e enfermeiras e mais de 20 anos na área de recursos humanos. Então, sempre com pessoas. E de pessoas de todos os níveis hierárquicos. No que eu sempre indico quando a gente fala de querer alguma coisa, querer conquistar algum bem, ou seja, ou, por exemplo, uma carta de motorista que a babá precisa tirar, um passaporte, um visto que é mais caro para os Estados Unidos, ou pagar uma dívida, no caso da Solange, o que eu indico é que tente aumentar também o seu orçamento. Então, eu sei que muitas das vezes o seu horário de trabalho já é extenso, a carga horária já é cansativa, mas fazer um plano específico de emergência, aquele plano emergencial, que é aquele momento que você vai tirar os primeiros 6 meses, 3 meses do ano para trabalhar mais. E pode ser em folgas de final de semana, pode ser vendendo algo que você faça muito bem, por exemplo, um brigadeiro, dando vários exemplos, né, aqui, mas fazer para você profissional que é babá e enfermeira, fazer um noturno com um bebezinho recém-nascido, fazer uma viagem específica com patrões durante as suas férias. Então,
Então você recebe pelas suas férias e recebe um extra por estar viajando com outros patrões, no caso, num período de férias. Então, fazer uma caixinha extra Sim. vai ajudar muito, porque às vezes, aquele momento que ela tá, o que ela recebe, ela fica numa encruzilhada que ela realmente não consegue negociar a dívida e pagar ao mesmo tempo o pacote fixo mensal que é obrigatório. Então, talvez esse aumento de renda possa ser uma saída. Sim, porque ela vai ter uma renda extra e com a renda extra ela vai poder começar a trabalhar e quitar as dívidas, né? Perfeito. Eu também acho que pode ser uma saída muito boa, Solange. Caso você, como você disse, que está também no negativo, pode ser uma possibilidade fazer uns extras, ver aquilo que você faz muito bem e venda. Venda seu trabalho, venda seu bolo caseiro, venda sua cocada, enfim. Mas algo que você sabe que faz muito bem, já divulgue para os seus amigos, já divulgue para todos os seus contatos do WhatsApp e comece a fazer uma rendinha extra que vai ajudar bastante. Estamos quase nos finalmente do nosso programa, mas eu preciso fazer essa pergunta para você. Explica melhor para quem está ouvindo aqui a gente no nosso programa Rumo ao Sucesso, o que é e como fazer o planejamento financeiro de forma assertiva. Como que eu faço isso no dia a dia de uma forma muito assertiva que não vai ter erro? Então, vou tentar simplificar uma coisa que é bem complexa, mas assim, o que acontece? O planejamento financeiro, o primeiro passo que a gente dá é entender aonde vai o nosso dinheiro, né? E o que a gente quer deste dinheiro. Que se o dinheiro, a gente tem que saber usar, né? E dar um determinado fim para ele. Então, como é que funciona? Primeira coisa que eu acho importante é você pegar um caderno, uma folha de Excel, onde quiser, né? E anotar os seus gastos mensais, né? Assim, tudo que você gasta no mercado, coisas mesmo que se considere banais, mas são importantes que são gastos, tá? Então, você vai classificar esses gastos por grau de importância, né? Então, como a Bia falou do cafezinho, todo dia, né? É importante, é essencial, né? Porque tem coisas que são muito importantes e são essenciais, né? Então, assim, a primeira premissa básica é você fazer essa organização, né? Aí, depois que você tiver com tudo organizado, você vai separar pelas importâncias dentro do seu orçamento, Certo. né? Do mais importante ao menos importante. E aí você vai criar suas caixinhas, né? As caixinhas, quando eu falo, é assim, que nem eu falei, caixinha de segurança, o que é isso? É um dinheiro para você ter lá na frente, ou realmente para um problema muito sério. A caixinha da viagem, né? Caixinha de trocar de carro. Não vou trocar de carro, vou aumentar a caixinha viagem? Sim. Então, assim, é você ter mapeado os gastos que você tem e dentro do gasto que sobra. E dentro das sobras, né, você conseguir, como é que eu vou te falar? Escolher, né, onde guardar. Né? O que é o mais importante é você saber guardar todo mês um pouquinho. Ótimo. E ainda complementando aí o que você falou, Mirza, além desse ponto que é o mais importante, eu também vejo como mais importante, até trabalhando bastante tempo com gente, é que também é importante não se enganar. Não. Porque eu vejo muita gente se cegando quando não quer ver de verdade algum gasto em excesso. Tem que conferir o cartão de crédito. Ai, meu Deus, tem que conferir meu cartão. Deu isso daqui? Põe na planilha mais ou menos, põe meio cartão. O que acontece? Na verdade, você vai estar se enganando. Isso. Eu acho que assim, a mentira é para você mesma. Então, assim, não seja desonesto, porque assim, a desonestidade é com você, não é com ninguém. Eu acho que é bem importante, porque além desse ponto do economizar, né, do poupar, eu acho que o ponto bem importante que o ser humano precisa, né, eu falo ser humano de forma generalizada, mas é se olhar para o espelho e falar, esse sou eu
E ok, eu gastei a mais e faz o que tem que ser feito, mas olhe de verdade para o problema. Olhe para o problema e enxergue que precisa resolver. Isso. Não é empurrar o problema. O problema não vai sair dali se você não resolver. Tá ótimo. Mirza, a última pergunta para a gente encerrar, porque realmente estamos no fim do nosso programa. E quem quiser acompanhar a Mirza, ela está no Instagram, Mirza Rios. Isso. Então, se você tiver perguntas para ela, já cutuca ela lá na caixinha dela no direct do Instagram, que ela vai te responder. E a última pergunta aqui da Caroline Siqueira, ela disse que não entende nada de finanças, mas ela conseguiu guardar o dinheirinho dela na poupança. E ela sabe que muitas pessoas já falaram que a poupança não é o melhor local. Está correto o que essas pessoas falam, Mirza? E se estiver correto, qual é a melhor forma de investimento? Então, sim, está correto. A poupança não é a melhor escolha de investimento. Realmente, assim, eu acho que existe um negócio chamado Tesouro Direto. É um investimento seguro, né? O Tesouro Direto tem vários papéis, né, dentro dele, né? Então, assim, você tem um papel de lá da Selic, que chama Tesouro Selic. Você pode entrar lá no Tesouro Direto e comprar esse papel. O mínimo é R$30, R$40. E não é um investimento que requer muita coisa. Agora, caso você queira guardar para a sua aposentadoria, tem um papel que chama NTNB. Tá? São papéis atrelados à inflação, mais um juro real. Perfeito. Porque, assim, rapidinho, e que faz o dinheiro ter valor ao longo do mês, aula de finanças. Meu curso que eu sou acima da inflação, né? Então, a inflação, ela tem um poder de você perder o valor do dinheiro. É o que a gente tem sentido agora. Você vai no supermercado, há um mês você gastava 100, e você vai lá para os mesmos 100 e você não compra as mesmas coisas. Isso. Então, isso é uma inflação, né? Então, assim, a NTNB é um papel que protege muito para quem está pensando no longo prazo. Perfeito. A Mirza deu algumas dicas específicas sobre investimento, mas o que eu quero deixar aqui para vocês, que principalmente são ouvintes iniciantes, é que tem solução e tem saídas muito boas para você colocar o seu dinheiro e fazer ele render e trabalhar para você. E a Mirza é uma das pessoas que pode ajudar sim, mas o objetivo do nosso encontro aqui é justamente alertá-lo e motivá-lo para começar, motivá-lo para começar o ano de 2025 olhando de verdade as suas finanças. Mirza, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Muito. Que você tenha um 2025 muito próspero e de uma organização financeira incrível. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, que acompanhem todos os nossos programas pelo YouTube Rádio Nova Difusora. Quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, estou em todas as plataformas como Bia Greco Baby Care. E agradeço muito a presença de cada um de vocês e desejo já de imediato um ano de 2025 maravilhoso para vocês e continue acompanhando a nossa programação aqui da Rádio Nova Difusora, que o programa hoje continua incrível. Beijo a todos vocês e até a próxima terça-feira. Tchau. Você ouviu aqui na Nova Difusora Rumo ao Sucesso com Bia Greco, para quem quer alcançar mais e viver melhor.